Bom dia, graça e paz, queridos irmãos. Um ótimo dia para você que me ouve nessa quinta-feira, 23 de maio de 2024. Nosso devocional de hoje está em Romanos, no capítulo de número 8. Um capítulo maravilhoso da palavra de Deus aos nossos corações. Paulo começa dizendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo ele está aqui falando para nós de coisas maravilhosas. Ele diz no versículo 5 que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas que para quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Ou seja, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E aí ele vai argumentar no versículo 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Paulo, ele começa esse capítulo falando para nós acerca de que nós estamos justificados em Cristo, vivemos em santificação, como ele vinha dizendo nos outros capítulos, e agora ele vai dizer para nós que não há nenhuma condenação. Por quê? Porque nós somos livres do poder do pecado, livres da condenação da morte, porque Cristo morreu por cada um de nós. Mas essa liberdade ela é evidenciada por nós andarmos no Espírito. Por isso ele diz: se de fato o Espírito de Deus habita em você, se o Espírito de Deus realmente habita em nós, nós vamos andar conforme o que o Espírito está ditando para nós. E aí ele vai dizer para nós: se nós temos esse Espírito, nós consideramos nossos sofrimentos atuais, eles não são comparáveis ao que em nós há de ser revelado. O Espírito Santo, ele vai revelando coisas gloriosas e mostrando um futuro maravilhoso para cada um de nós. E ele diz para nós que não somente nós, mas a própria natureza, versículo 19, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E 22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E o que essa natureza espera, o que nós esperamos? Esperamos ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Entendamos que a salvação ela começa agora, mas há um ponto final maravilhoso para nós, que é a redenção do nosso próprio corpo. Paulo já vinha dizendo nos capítulo 7, capítulo 6, que o nosso corpo ele é vendido como escravo, mas nós que estamos em Cristo lutamos, submetemos nossa carne, o nosso corpo a ele, e assim vamos vencendo aos poucos o pecado que continua tentando vencer. É uma luta constante que existe em nós. E essa luta que nós estamos vivenciando, nós vamos vencê-la um dia. É isso que vai acontecer na redenção final do nosso corpo. Somos adotados como filhos e teremos uma redenção final. E a própria natureza geme, ou seja, quando o pecado entrou no mundo, a natureza também foi afetada, foi ali atacada pelo poder do pecado, mas ela também será redimida e teremos um novo céu, uma nova terra, uma natureza sem pecado, onde nós estaremos vivendo para sempre. E aí, Paulo vai dizer para nós no versículo de número 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Paulo está dizendo para nós, essa redenção do corpo é uma realidade, porque aquele que nos predestinou, aquele que nos chamou antes da fundação do mundo, aqueles por quem Cristo morreu antes da fundação do mundo, esses ele também chama. E aqueles que são chamados também são justificados, que é o grande tema dessa carta. E ele vai dizer ainda que aqueles que são justificados são glorificados, algo que ainda vai acontecer, mas ele coloca glorificou como um ato acontecido, assim como nós sabemos da redenção do nosso corpo. Essas são verdades que não podem ser tiradas de nós. Por isso ele está dizendo que as coisas que nós vivemos, as lutas que nós passamos, elas são nada diante daquilo que está preparado para cada um de nós. Então, diante disso tudo, o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se já há algo preparado por Deus, a própria glorificação já é uma realidade que Paulo está trazendo à tona aqui, quem será contra nós se Deus é por nós? Que nós vamos dizer disso, ele diz no versículo 31. E aqui embaixo ele vai aqui elencar para nós o que não vai fazer com que nós nos separaremos de Cristo. Ele diz, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? E continua no 38, estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor. Nós somos comprados por Ele, por seu sangue poderoso. Nada pode nos acusar. Nenhuma condenação há. E se nenhuma condenação há, se nós estamos em Cristo, nada pode nos separar do amor dele. Tem essa segurança de que o amor de Deus, ele é imutável, ele é imensurável, ele é perfeito e é maravilhoso por cada um de nós. Nada, tribulação, angústia, perseguição, fome, altura, profundidade, morte, vida, nada disso pode nos separar de Cristo. Que nós confiemos nesse amor e vivamos para ele, sabendo que todas as coisas, sendo boas ou sendo ruins, cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que sua vida esteja nas mãos dele todo o tempo, em todo momento, e a paz do Senhor.